De volta com o terceiro bloco do nosso programa, eu já com os papelinhos aqui. Opa! Boa tarde, Paloma, salve Maria Imaculada. Boa tarde, Antoniele, boa tarde ao pessoal de casa, salve Maria Imaculada. Hoje mais um sorteio. Pois é, hoje nós vamos sortear mais 3 pares de ingressos para o filme de Fátima, O Último Mistério, tá? São os 3 últimos. Lembrando que tem que retirar até amanhã, gente. Se não retirar até amanhã, tá às 7 perto, tá? Vamos lá, Paloma, sortear então? Vamos lá. Pam, 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 pam. Vamos ver. Quem vai levar um par de ingressos é a Fernanda Vilas Boas do Jardim Monte Castelo. Mostra lá pro Claudeir. Fernanda Vilas Boas. Que maravilha. Vamos lá agora. Mais um, Paloma. Bem, Mais um ganhador. Vamos ver, vamos ver. Ludmila, do Itamaracá. Põe lá. Olha só. muito bem. Mais um agora. É lá do meio. Vamos fazer agora uns papel colorido, né? É, Papelzinhos coloridos. classificado. E a Ecleir Aparecida da Vila Sobrinho. Então são os 3 ganhadores, tá? Dos nossos ingressos pro cinema. Muito bem. Aí, Paloma, você não sabe. Sabe, a gente vai ter um sorteio de pizza amanhã aqui para comer com o papai. Ah, é? Exatamente, lá da pizzaria do vizinho. Inclusive, foi até eleita a pizzaria mais popular da cidade, né? A gente Teve vai uma poder eleição. concorrer também? Então, olha só. Então, amanhã aqui, gente, tem esses sorteios hoje, né? Amanhã aqui nós vamos sortear uma pizza lá da pizzaria do vizinho para você poder comer com seu papai. Então, você já pode ligar, colocar nome, telefone e bairro. Daqui a pouco nós vamos colocar o seu nome aqui e vamos fazer esse sorteio amanhã. Muito legal, né? É, como diz, a pizza não vai pra barriga, vai pro coração. É verdade, tão Muito legal. gostosa que é. Tanto que a gente ama a pizza, né, Todo Paloma? mundo ama, né? É verdade. Agora, Paloma, notícias de hoje? Muito bem, temos as notícias de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre as eleições ainda, retomar um pouco mais sobre esse assunto. Também temos notícias internacionais, temos notícias aqui do Mato Grosso do Sul também, alguns candidatos, né? E também a previsão do tempo e muitas outras notícias. É verdade. Vamos lá, então. Vamos lá. Muito bem. Falando um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, que completou 12 anos ontem, dia 7, e a Lei Maria da Penha deixou mais rígidas as punições para agressores de mulheres. Esse aniversário coincide com casos recentes de feminicídio, quando uma mulher é perseguida e morta por ser mulher. Casos de autoritarismo e ciúme, por exemplo. Vamos acompanhar essa matéria. A ação contou com as 14 delegacias de atendimento à mulher. Ao todo, foram expedidos 54 mandados de prisão por crimes como lesão corporal, estupro, ameaça e tentativa de feminicídio. Em Minas Gerais, a polícia também fez operação na região metropolitana de Belo Horizonte. Só na capital mineira eram 57 mandados de prisão. Em todo o estado, 170. As ações marcaram os 12 anos da Lei Maria da Penha, que endureceu a punição dos agressores. Para as delegadas responsáveis pelas operações, é preciso romper o ciclo da violência, denunciando os crimes. A gente precisa acabar com esse entendimento da mulher de que ela fica com medo de denunciar porque vai ser morta. É o contrário. A mulher que não denuncia o seu agressor, ela pode ser vítima de um feminicídio. Um simples xingamento já pode ir à delegacia policial, fazer o registro de ocorrência e solicitar essa medida protetiva. Casos de feminicídio vieram à tona nos últimos dias. No Paraná, Luiz Felipe Monweiler foi acusado de espancar a mulher e de depois tê-la jogado da sacada do apartamento. Em Brasília, a polícia suspeita que Carla Grazielli morreu ao ser empurrada do 3º andar de um prédio pelo marido, que está preso. E no Rio de Janeiro, a vendedora Simone da Silva, de 25 anos, foi assassinada pelo marido na frente do filho de 3 anos. Ela estava grávida. A polícia trabalha com a hipótese de asfixia. O marido, o pintor Anderson da Silva, confessou o crime. Para esta conselheira da OAB Rio, além de punir os agressores, é preciso prevenir esse tipo de violência. Isso passa por campanhas principalmente de educação dos homens, para que eles não pratiquem violências contra as mulheres,
campanhas políticas para que a gente tenha uma lei que imponha a igualdade, por exemplo, de salários, para que as campanhas façam com que a sociedade tenha essa consciência de igualdade do gênero. E o terceiro lote de restituição do imposto de renda, que estará disponível para consulta a partir das 9 horas desta quarta-feira, dia 8, vai contemplar pouco mais de 38 mil contribuintes de Mato Grosso do Sul, que terão direito a um valor de mais de 48 milhões de reais. Para saber se você está na lista, o contribuinte deve ligar para o número 146 ou acessar a página da Receita Federal, que é o receita.fazenda.org.br. No portal basta ver o extrato de declaração pelo ICAC, onde também é possível descobrir se as informações caíram na malha fina. Se isso acontecer, será preciso corrigir as inconsistências mediante uma retificadora. Quando for liberada, a restituição fica disponível no banco durante 1 ano. Se o dinheiro não for resgatado, o cidadão deverá solicitá-lo por meio de reformulário eletrônico. Atenção para os telefones de contato. Você pode entrar em contato nas capitais no 4004-0001, no 0800 729-0001 nas demais localidades e 0800 729-0088 em telefones especiais exclusivos para deficientes auditivos. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, anulou na noite de segunda-feira a decisão de um juiz que havia suspenso a entrada de venezuelanos por terra na fronteira norte com o Brasil. Vamos conferir. A decisão de um juiz de suspender a entrada de venezuelanos por terra no Brasil foi anulada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. Em sua decisão, ela afirmou que as dificuldades para acolher os refugiados não justificam a aplicação da solução mais fácil de fechar as portas. A entrada de venezuelanos no Brasil por terra na fronteira norte, no estado de Roraima, havia sido suspensa na segunda-feira, segundo informação da Polícia Rodoviária Federal, a AFP. Um juiz federal havia determinado no domingo que a entrada fosse suspensa até que um número maior de imigrantes fosse transferido ao interior do país. A entrada terrestre na fronteira norte é o principal ponto de chegada ao Brasil para milhares de venezuelanos que deixaram seu país mergulhado em uma grave crise política e econômica. Boa Vista, a capital de Roraima, foi a cidade que recebeu o maior número de pessoas. Cálculos oficiais estimam em 25 mil o número de venezuelanos que estão na cidade de cerca de 330 mil habitantes. E a reabertura da fronteira entre Brasil e Venezuela foi bem recebida pela Agência de Refugiados da ONU. O porta-voz da Acnur garantiu que a entidade está ajudando as autoridades locais a administrar o fluxo de imigrantes na região de Roraima. A Agência de Refugiados da ONU elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal de reverter a decisão de fechar a fronteira entre Brasil e Venezuela. A fronteira é o ponto de passagem principal para dezenas de milhares de imigrantes venezuelanos, um fluxo que aumentou dramaticamente nos últimos 2 anos. Houve algumas tensões entre a população local e os venezuelanos. Entendemos que houve um grande fluxo em Roraima e é por isso que estamos ajudando as autoridades a lidar com a situação. A pedido do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi reaberta a fronteira de Roraima com a Venezuela. A decisão foi endereçada ao juiz federal Hélder Girão Barreto, responsável pela liminar, que determinou o fechamento da fronteira sob a justificativa de impedir a entrada de imigrantes. Segundo a Agência Brasil, a determinação começou a ser cumprida por volta das 10 horas desta terça-feira. E os 33 partidos políticos instalados em Mato Grosso do Sul e que vão disputar as eleições de 2018 aprovaram juntos 137 candidaturas a deputado federal e 357 a estadual. Embora chancelados pelos convencionais, primeira etapa superada pelos pretensos candidatos, os projetos eleitorais dependem agora do registro a ser realizado até 15 de agosto. Até lá, há a possibilidade de substituir nomes ou cortar selecionados para a composição final das coligações. O PSDB aprovou 11 candidaturas a deputado federal e igual número a estadual. O PSC, alinhado ao MDB, aprovou 13 nomes para a disputa. Dentre os partidos, o PT foi o que apresentou mais candidatos à Câmara Federal.
16, limite máximo previsto pela legislação. O MDB apresentou 13, o PSL pré-aprovou 11 nomes. Por outro lado, o PCO, que não terá candidato ao governo ou Senado, lançou 2 candidatos, um a deputado federal e um a deputado estadual. Bom, e o governo da Venezuela lançou uma ofensiva contra os autores intelectuais de um suposto ataque contra o presidente Nicolás Maduro, com o anúncio de um processo contra deputados da oposição. Um deles, Juan Requesens, teria sido preso na terça-feira. Confio. O presidente venezuelano Nicolás Maduro apresentou o que considera evidências de um suposto atentado contra ele e acusou como autores intelectuais os deputados da oposição Juan Requesens e o ex-chefe do parlamento Julio Borges, que está exilado. Os nomes de ambos foram mencionados por um militar da reserva, Juan Carlos Monastérios, um dos detidos como executores, em um vídeo divulgado por Maduro. O partido político de Requesens, Primeiro Justicia, denunciou no Twitter que o deputado e sua irmã foram detidos por membros do serviço de inteligência. A irmã do legislador foi libertada mais tarde, segundo a família. De acordo com a versão oficial, um drone explodiu no sábado em frente à plataforma onde Maduro liderava um ato militar. O governo culpa o colombiano Juan Manuel Santos, que na terça-feira entregou o poder a Iván Duque, de estar por trás do ataque. Nunca na história tinha visto nada nessa magnitude de um país vizinho conspirar para causar divisões, mortes, ataques terroristas. Os terroristas são treinados e financiados pela Colômbia e são amparados por Bogotá. O governo argumenta que os autores foram treinados na Colômbia e que os principais financiadores moram na Flórida, nos Estados Unidos. Maduro pediu a extradição de pessoas que ele considera líderes do ataque. Cerca de 20 afegãos mutilados, alguns em cadeiras de rodas, iniciaram nesta terça-feira uma marcha de centenas de quilômetros pelo Afeganistão para pedir o fim da guerra na qual perderam parte de seus corpos. Vamos conferir. Uma caminhada pacifista partiu da cidade de Herat, oeste do Afeganistão, com destino à capital Cabul. Os manifestantes pediam o fim da guerra na qual perderam partes de seus corpos. Fui incapacitado por causa da guerra e não quero mais guerrear neste país. Começamos com nossa marcha de Herat a Cabul para exigir paz e estabilidade do Talibã e do governo do Afeganistão. Algumas semanas antes, outro grupo pacifista percorreu 700 quilômetros de Lashkar Gah a Cabul. A caminhada terminou em 18 de junho, quando os talibãs aceitaram um cessar-fogo de 3 dias. O governo pode declarar uma nova trégua no final de agosto, na celebração do Eid el-Kebir, a festa do sacrifício. Mas os talibãs ignoram os pedidos dos manifestantes e do governo por um acordo de paz e preferem discutir diretamente com os Estados Unidos, apesar da oposição de Washington. Falando um pouquinho agora sobre a previsão do tempo, a nebulosidade aumenta, deixando o céu com muitas nuvens em todo o Mato Grosso do Sul. A previsão é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente no sul e no sudeste. A temperatura máxima no estado será de 34 graus, de acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Na capital, dia parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas no período da tarde. A temperatura máxima na cidade deve ficar na casa dos 28 graus. E umidade relativa do ar mínima de 80% e 40%. Daniele, essas foram as informações de hoje. É com você. Até amanhã e salve Maria Imaculada. Até amanhã, Paloma, e salve Maria Imaculada. Gente, só quero lembrar vocês que vem aí o segundo jantar dançante da Milícia da Imaculada em prol da nossa obra de evangelização. A animação do DJ Daniel Booker, o melhor do flashback. Vai ser no dia 25 de agosto, agora lá no CTG Tropeiros da Querência, tá? O valor do convite é R$30, o convite é individual, para a gente poder comer um macarrão gostoso, dançar, e se conhecer, e se abraçar e fazer festa, tá bom? Amanhã, quinta-feira, nós vamos ter aqui no nosso programa, vamos receber com muito carinho o estilista Márcio Rocha. Ele vai ensinar, né, os papais aí de casa a fazer o nó da gravata, as gravatas que combinam, que gravatas que se usam, cor de gravata com cor de camisa. E também nós teremos uma entrevista com a Alice Salum falando sobre paternidade. É isso aí. Nós vamos então agora, né, finalizando o nosso programa, desejando para você uma excelente quarta-feira. Um beijo grande no seu coração. Deus abençoe, viu? Salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.